Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença, pela sua participação. Meu muito obrigado. E no vídeo de hoje vamos trazer mais um assunto polêmico, né? Eu faço uma pergunta para você. Você acha que a igreja de hoje, a igreja moderna, ela é dirigida pelos seus líderes, como a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva? E nós vamos aqui abordar alguns capítulos, alguns versículos, né, como por exemplo Atos capítulo 2, versículo 44, Romanos também, capítulo 15, né? E a gente vai abordar aqui alguns estudos para a gente realmente ter uma noção e fazer esse balanço, né? Se realmente a igreja de hoje ela segue aí as pisadas, né, da igreja do passado, da igreja primitiva, cuja sede era em Jerusalém, né, onde ali estavam os apóstolos e davam continuidade à obra de Jesus, né, o Nazareno, o Messias. É interessante, gente, a gente abordar o seguinte: a igreja moderna, a igreja de hoje, que por sinal tem um patrimônio gigantesco, isso eu falo de um modo geral, né? Seus templos luxuosos, investimentos até, investimento mesmo, né? Bancos, tem igreja aí que tem bancos, né? E aí vem a grande pergunta: será se isso está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Será se isso está de acordo com o que os apóstolos viveram? A igreja moderna está correta? A igreja moderna está de acordo com a igreja dos apóstolos, com os ensinamentos de Jesus, quando realmente a sede estava ali em Jerusalém com os apóstolos, né? Então nós vamos estudar a respeito desse assunto, né? Por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 19, Jesus diz o seguinte: olha, não acumulem riquezas na terra, né? Pois a ferrugem come, a traça destrói, o ladrão rouba, mas acumulem riquezas nos céus, porque lá está seguro, né? Mas aqui na terra não tem segurança nenhuma. Então, é isso que Jesus fala. Aí eu pergunto, por que a igreja tem tantos bens? Por que tanta riqueza? Por que tanto poder? Se o próprio Jesus diz para que não seja acumulado riquezas aqui, e você vê as igrejas milionárias, né? E muitas vezes os fiéis na pindaíba, né, gente? Na pior necessidade, passando fome, no desprezo, e a igreja com fortunas, tá? E muitas vezes os seus líderes, os seus dirigentes, vivendo vida de rei, né? Regalia, enfim, a gente sabe como é a situação, tá? E aqui no Lucas 9, 57, olha só o que Jesus diz. Um certo homem chega para Jesus e pergunta: mestre, eu posso te seguir? E aí Jesus diz o seguinte: olha, a raposa tem suas tocas e os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho um local nem sequer para repousar a cabeça. Quer me seguir? Ou seja, Jesus falou o seguinte: eu não estou aqui pelos bens materiais, né? Para te dar ouro, para te dar prata, para te dar riquezas, fazendas, né? Eu estou aqui para que tu tenha a vida eterna. Eu estou te levando para a restauração, para o mundo vindouro, tá? Esse mundo aqui, ele será passageiro. Esse sistema humano montado em vigência, ele passará. Virá o reino dos céus, né? É isso que Jesus está falando para esse homem, em outras palavras. Então, gente, veja só. Se Jesus diz que dentro desse sistema humano montado, mas ele não tem um local nem para repousar a cabeça, como é que alguém pode dizer que os bens de uma determinada igreja é de Jesus? Como é que alguém pode dizer: irmão, isso aqui, esse prédio, essa fazenda, a conta bancária, o banco é de Jesus? Não, não pode, é contraditório. Esses bens que as igrejas têm e elas declaram ser de Jesus, ser de Deus, é mentira. São dos caras, são deles, são dos líderes.
daqueles que dominam, porque o objetivo da religião hoje é esse, é dominar. Gente, estou sendo sincero, é domínio, é como na política. Os caras querem o poder do governo simplesmente para dominar, para tirar o que tem de melhor daquilo ali para si. É projeto pessoal. A religião hoje é a mesma coisa, estou falando da religião, gente. É a mesma coisa, é domínio, é poder. É isso que eles querem. E aí dizem que é de Jesus, não é. Então Jesus estaria mentindo quando ele diz que não tem absolutamente nada nisso aqui. E depois ele fala para não se acumular riquezas aqui. Como é que é dele? É tudo contraditório, vai contra as Escrituras. E aí, gente, vamos ao exemplo dos apóstolos em Jerusalém, tá? A igreja dos apóstolos em Jerusalém, como eles viviam. Será se eles vão estar de acordo à igreja moderna atual ou aos ensinamentos do seu mestre de Jesus, né? Então, Atos capítulo 2, versículo 44 diz o seguinte: e aqueles que acreditavam mantinham a sua unidade e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam, cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no templo, lá em Jerusalém. Partiam pão juntos e participavam das refeições com alegria e sinceridade, e não havia necessitado entre eles. E não tinha necessitado entre os irmãos da comunidade de Jerusalém, aqui dirigida pelos discípulos, né? Enquanto as igrejas acumulam riquezas e fortunas, os discípulos, eles recebiam de bom coração bens que muitas vezes era doado ali por muitos fiéis, né, que se chegavam ali à doutrina. Então aquela gratidão enorme por conhecer a verdade, por ter a salvação, né, e via que a salvação estava além desse plano físico, terreno, humano, corrompido em que vivemos hoje. Então muitos vendiam seus bens, suas fazendas, propriedades, casas, levavam e entregavam aos apóstolos, e os apóstolos dividiam entre todos. E não havia necessitados, não havia fome, não havia pobreza, não havia miséria, né? E todos os dias eles estavam no templo em Jerusalém, louvando a Deus e ensinando. Então está aqui o exemplo da igreja dos apóstolos primitiva lá em Jerusalém. E agora nós vamos ver a situação de Paulo, o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo dos estrangeiros. Como Paulo também se comportava na Europa, na Ásia, dirigindo também essas comunidades que acreditavam em Jesus e que professavam realmente a verdadeira fé em Jesus como Salvador e Deus, o Pai, o único Criador dos céus e da terra. Então, gente, aqui na carta de Paulo aos Romanos, tá? Capítulo 15, versículo 25 diz o seguinte: agora, porém, estou partindo para Jerusalém, a serviço dos santos, pois passei pela Macedônia, pela Acaia, né, e pedi contribuições, ajuda para os irmãos pobres que estão em Jerusalém. E isto pareceu bem, tanto à comunidade da Macedônia, como para a de Acaia. Pois se os gentios são participantes das bênçãos espirituais do povo judeu, os gentios estrangeiros também devem ajudar o povo judeu com os seus bens. Então veja só aqui o exemplo de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo está na Europa e ali Paulo toma contribuição das igrejas, ele pede ofertas voluntárias, né, a todos os irmãos da Acaia, né, da Grécia, Macedônia, enfim, e leva para os irmãos pobres de Jerusalém no intuito de ajudá-los, né, gente?